Sejam todos muito bem-vindos. Vou aqui, durante esse tempinho que a gente vai estar com vocês, vai falar um pouco sobre a certificação CISP. Né? Depois, no final, vocês vão poder tirar todas as dúvidas que vocês têm em relação tanto à certificação quanto em relação ao curso. Podem fazer perguntas também durante a apresentação, que eu dou uma pausa aí para a gente também responder as perguntas, se for assim de imediato. Mas, no final, vocês fiquem tranquilos que vão ter tempo para a gente conversar bastante, tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. Vamos só esperar mais um pouquinho aí. Dá mais 2 minutinhos aí, ver se mais gente aparece. Pode ter gente aí com uma conexão um pouco mais lenta aí. Boa noite, Johan. Seja bem-vindo também. E só para... Eu tenho que esperar outras pessoas aí se conectarem. Vamos já bater um papinho. Quem aqui já conhece a certificação CISP ou já ouviu falar? Né? E quem não tem aí a menor ideia do que se trata? É para a gente já dar um alinhamento da expectativa de vocês. Né? Já ouviu falar, né, Pérez? Então, você conhece a CCNA. A certificação CISP é um pouco não, ela é bem diferente da CCNA. Né? Ela não é uma certificação de produtos, né? É uma certificação de conceitos. A gente vai explicar isso mais para frente. Né? Ela está no nível mais tática e estratégica. Né? A CCNA está um pouco mais operacional. Né? A CCNA é voltada para rotas. Eu não diria que ela também é voltada para gestores, mas não necessariamente ela é para gestores. Né? Ela é uma certificação voltada para tomada de decisão e ela te dá uma série de conceitos, né, que ela vai te ajudar a trabalhar com qualquer produto de segurança que você pegue no dia a dia, né, qualquer processo de segurança que você vai criar no dia a dia. Então, assim, não é especificamente para gestores. Eu mesmo não sou um gestor, né, eu mesmo sou um consultor de segurança de informação, né, e assim, uso muitos conceitos do CISP no meu dia a dia. Né, mas não tem assim em mente que ela é mais para gestores, né? Mas assim, ela te credencia, obviamente, também a ser um gestor. Mas não é porque você não pretende ser um gestor ou porque você é técnico e ainda não tem isso almejado que você não deva fazer a certificação. Então, Antônio, você vai reparar que vai te ajudar muito no dia a dia todos os conceitos que a certificação vai te passar. Tá? Bom, eu acho que já passou aí quase 5 minutos, nós podemos dar início ao nosso webinar. Muito bem. O que nós vamos conversar aqui no nosso webinar? Tá? Primeiro eu vou falar sobre a ESC2, que é o órgão certificador, ou seja, quem criou a certificação CISP, quem emite a certificação CISP, quem gerencia a certificação CISP. Tá? Depois eu vou falar sobre a certificação CISP em si, né? Os domínios da certificação CISP. Aqui eu vou falar um pouco sobre a matéria que nós vamos ver no curso, né? Falar um pouco sobre o curso da Cloud Campus, né? O que vocês vão ter como benefício além da própria matéria, né? Nós vamos conversar um pouco sobre o mercado para o profissional CISP, e aí nós vamos ter a parte final, que é só para questionamentos. Muito bem. ISC2, tá? Significa International Information System Security Consortium, né?
Por isso que tem esse 2, que na verdade é a sigla ao quadrado. Tá? A ISC2 ele é um órgão americano, né? Especializado em certificações de segurança. Tá? Ela é o que nós chamamos no mercado de vendor neutro. Por quê? Porque ela não está afiliada a nenhum fabricante, ela não é afiliada à Microsoft, ela não é afiliada à Cisco, ela não é afiliada à Symantec, não é afiliada à TAF, né? E todos os seus conceitos e tudo que a certificação passa para vocês é algo assim extremamente neutro, não puxa, digamos assim, a sardinha para nenhum fabricante ou framework, né? Ela é bem neutra e imparcial em relação a tudo. Tá? Essa certificação já existe há 25 anos, tá? E você tem presença em 135 países. Tá? Então, assim, a certificação CISP não é que ela só te habilita a trabalhar no Brasil, ela te habilita a trabalhar no mundo inteiro. Né? Para quem não sabe, tá? A ISC2 ela tem certificações no padrão ISO 17024. Né? O que é que significa padrão ISO 17024? Tá? Tem duas frentes aí. Tá? A primeira é em relação à segurança e à confiabilidade da certificação. Né? Infelizmente, para o mercado, algumas certificações de fabricantes, né, elas perderam um pouco a credibilidade por conta que você compra a prova na internet. Né? E isso é um fato. Né? E aí, quando isso chega na mão do recrutador, ele olha essa certificação e ele pensa, será que esse profissional foi um profissional que ele fez o caminho correto, ou seja, que ele estudou, que ele entendeu a matéria, que ele entendeu os conceitos e passou na prova, ou foi simplesmente um profissional que decorou uma prova que ele comprou na internet, né, e passou na prova, tá? Então, as certificações com padrão ISO 17024, o profissional ele tem a segurança que foi um profissional que estudou e que passou na prova. Por quê? Porque existe uma série de controles que existem para não vazar questões na prova, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos. O CISP, até pouco tempo atrás, até 3 anos atrás, ele era feito somente em papel e tinha 4 provas por ano. Né? Aí, para aumentar, digamos assim, essa abrangência, para suprir a necessidade de que tinha mais alunos querendo fazer prova do que prova disponível, eles passaram isso para a Prometric. Tá? Só que não é qualquer centro Prometric que faz uma certificação CISP. Né? Tem que ser aquele centro Prometric que tenha um nível de segurança mais alto. Né? Outra medida que eles tomam, eles têm uma base de dados, e nessa base de dados tem todas as questões e o nível de acerto de questão. Então, vamos supor que você tem uma questão X que tenha lá 70% de acerto em média. Aí, de repente, de um mês para o outro, de 70% passou para 95% de acerto à média dessas questões. Essa questão ela é retirada do banco de dados. Tá? E assim, tem uma outra série de controles que eles implementaram justamente para evitar o vazamento de dumps de prova aí na internet. Né? Então, isso para quem faz a prova é muito bom, porque quando você vai para uma entrevista de emprego, e o teu recrutador ele vê aquele certificado, ele sabe que ele é padrão 17024, ele sabe que você passou na prova porque você estudou, porque você entendeu os conceitos. Né? Então, isso dá uma credibilidade muito boa. E o segundo ponto da certificação ISO 17024 é o Programa de Educação Continuada. Né? Depois que vocês se formarem em CISPs, vocês vão ter que participar de algum programa de educação continuada, e isso garante para o profissional que te recruta o quê? Que você é um profissional que sempre se mantém atualizado. Durante o curso a gente vai conversar e vai falar bastante de como vocês fazem um programa de educação continuada. Mas basicamente é vocês continuarem estudando. Né? Então, toda apresentação, toda palestra, todo webinar que vocês participam, vocês ganham pontos para esse programa de educação continuada. A própria SQL ela disponibiliza muitos webinars para quem já é certificado continuar fazendo os seus pontos e passar nesse programa. Então, isso é bem tranquilo. Né? É mais uma exigência do padrão ISO, porque senão, às vezes, o profissional ele passa na prova, não mexe mais com aquilo, esquece a matéria, não se atualiza, né? E aí o recrutador ele não sabe se é um profissional que já foi bom no passado e hoje está desatualizado, ou se ele é realmente um profissional bom. Né? Ele está sempre se atualizando, está sempre buscando novas informações. Tá? E embaixo, para quem não conhece, www.isc2.org é a URL
do órgão certificador. Aconselho que depois todos vocês deem uma visitada no site para dar uma conhecida. Tá? O órgão não tem só a certificação CISP, ela tem várias outras certificações. Né? A CISP ela é a principal, né? Mas depois, hoje, ela tem algumas certificações de mais especializações. Né? Por quê? Porque o CISP é a certificação genérica. Né? Fazendo uma analogia com uma medicina, o CISP é o clínico geral. E depois tem algumas certificações que seriam mais especialistas, né? Que seria o neurologista, o cardiologista, por aí vai. Né? Só fazendo uma analogia. Não. Bom, o Antônio tinha perguntado, ela é voltada mais para gestores de segurança? Eu diria que ela é mais voltada para profissionais de security officers, né? Ou seja, aquele profissional que trabalha no dia a dia de segurança, né? E que tem que, por acaso, ter contato com muitos contratos de apoio, tem contatos com vários fornecedores. Assim, de repente, você não é um especialista, sei lá, um firewall, você não é um especialista em anti-spam. Você contrata uma consultoria especializada para instalar esse tipo de produto na sua empresa. Você pode não ser especialista no produto, mas você tem que olhar o que o seu consultor está fazendo e você tem que entender, né, se ele está fazendo alguma coisa de errado ou não. Você tem que avaliar o produto ou o próprio serviço que aquele profissional está te prestando. Né? E um profissional certificado CISP, ele está muito preparado para isso, porque ele tem base para trabalhar com qualquer coisa, com qualquer assunto que tenha insegurança no mundo. Né? O escopo da certificação ela é muito completa, tá? É um escopo muito amplo, é muita matéria. Tá? Mas, por um lado, também você não tem aquela grande profundidade. Por quê? Porque é impossível você ser especialista em tudo. Né? Então, essa é a parte do princípio que você tira o CISP, você tem uma base para você trabalhar com qualquer coisa. Depois, mais para frente, se você quiser se especializar em um determinado assunto ou em uma determinada tecnologia, você vai buscar esse tipo de certificação. Né? Qual que é a grande vantagem do profissional CISP? Tá? É que vocês vão estar capacitados para fazer a interface entre a área de negócios e a área de segurança e tecnologia de informação. O que nós temos hoje no mercado? Nós temos profissionais muito técnicos. Tá? E não tem nada de errado com isso. Afinal das contas, a gente precisa desses profissionais muito técnicos. Porém, existem muito poucos profissionais que sabem fazer essa interface entre área de negócios, área de TI e área de segurança. Né? Nós vamos aprender aqui que durante o nosso curso, durante a nossa certificação, que às vezes que nem tudo aquilo que é tecnicamente melhor ou tecnicamente, entre aspas, mais seguro, é a melhor escolha para a empresa. Por quê? Porque envolve custos. Né? Então, assim, não tem sentido, às vezes, você gastar 2 milhões para proteger uma informação, se vazar, a empresa perde 500 mil. Então, o profissional CISP, ele sabe fazer essa relação custo-benefício e efetivamente encaixar melhor a tecnologia da empresa. Né? Ele sabe olhar para o negócio, ver qual que é a estratégia de negócio da empresa e fazer o seu planejamento de segurança da informação para dar um melhor resultado junto com a decisão estratégica da empresa. Isso é muito importante. Então, assim, quem se formar um profissional CISP vai ser um profissional diferenciado no mercado. Tá? E a gente vai conversar um pouco de mercado mais para frente. Tá? Como é que é a prova? Tá? A prova ela é baseada em conceitos e em tomada de decisão. Existem 2 tipos de pergunta aí. Existe um tipo de pergunta onde a prova vai te falar o conceito explícito. Né? Então, ela fala, olha, baseada no conceito XYZ, o que acontece nessa situação? Tá? Todas as perguntas lá são múltipla escolha. Né? E aí você vai responder baseada no conceito. E tem as perguntas que são de tomada de decisão. Essa pergunta não deixa explícito qual é o conceito que ela está te perguntando. Mas na hora você vai ter que lembrar dos conceitos que você estudou para responder essa pergunta de tomada de decisão, porque senão a chance de você errar é muito grande. Né? E só para vocês terem uma ideia, uma das regras de fazer as perguntas na prova é que todas as perguntas têm que ter uma resposta que sejam mais ou menos factíveis. Né? Existem perguntas que até tem 2 ou 3 respostas certas, só que uma delas dá um resultado melhor que as outras 2 que também estão certas. Né?
diz que a prova, ela, em muitas questões, são choose the best answer, ou seja, escolha a melhor resposta. Então, a gente tem que estar muito bem preparado, né, para não só passar a resposta certa para a prova, mas passar a resposta certa e que dê o melhor resultado entre todas. Tá? Dentro dessas 250 questões, né, existem 5 questões que são de teste, que elas não valem pontos, mas a gente não sabe quais são. Tá? E as outras, elas têm peso. Tá? A escala vai de 0 a 1000 e vocês têm que fazer 700 pontos para passar. Apesar da gente não saber quanto que pesa cada questão, olhando a questão, mais ou menos dá para imaginar que pelo menos uma questão vale mais ponto que a outra, né? Até pela complexidade da questão, né? E pela dificuldade, tamanho, né? Tem questões que são cenários, então você tem que analisar bastante coisa. Então, tem questões que são simples, né? Tem questões que respondem aí em questão de segundos, né? 10, 20, 30 segundos você lê a questão e responde. Tem outras que você tem que pensar mais um pouco, né? Então, também é bem importante estar bem preparado, porque se a gente for dividir o tempo certinho, essas 6 horas por 250 questões, o tempo é curto, né? Porém, é nessas questões mais rápidas que você ganha tempo para você responder essas questões mais longas. Tá? E aí tem uma vantagem para vocês que estão fazendo a prova agora. Tá? Experiência minha e de outros instrutores. Quem fez a prova em papel, normalmente terminou a prova com muito tempo não, com pouco tempo antes da prova terminar. Eu terminei minha prova, faltavam 10 minutos. Né? Colegas meus terminaram a prova faltando 5 minutos, 15 minutos. E os meus alunos que fizeram a prova já em Computer Based Test, ou seja, no centro geométrico, têm terminado a prova normalmente com 1 hora e meia de antecedência. Então, isso é bom para vocês, que vocês vão ter um pouco mais de tempo para pensar. Tá? Em relação ao idioma da prova, tá? Vocês podem pedir a prova em português, que a prova vai vir em português Brasil, né, e em inglês. Tá? Porém, como não existe um material oficial em português, e como a maioria dos simulados, todos os simulados que vocês vão comprar aí na internet para vocês estudarem são em inglês, eu não aconselho vocês quererem responder a prova em português, porque vocês vão estar condicionados, né, a pensar em inglês. Né? Então, qual foi a minha estratégia que todos os meus alunos têm usado e tem dado certo? A gente tem feito a prova em inglês. Surgiu uma dúvida de uma ou outra palavra, porque também ninguém é professor de inglês aqui, lê a questão em português e tira a dúvida e volta para a questão em inglês. Né? Essa é que eu considero a melhor estratégia aí para a prova. Agora vamos falar um pouco sobre o conteúdo da prova, né? Os domínios do CISP. Né? Bom, tanto o curso quanto o material oficial ele é dividido em domínios. Tá? Vocês vão reparar que até alguns conceitos eles se repetem dentro do material oficial de um domínio para outro. Mas isso não faz muita diferença, porque na prova, a prova ela não é dividida por domínio. Tem 10 questões de Security Architecture and Design, 10 domínios de Access Control. Não, ela é tudo misturado. Né? Não, Edgar, você entendeu certo. A prova ela vem nos 2 idiomas. Se você pedir a prova em português, na sua tela ela vai ser dividida pela metade. Né? De uma metade vai vir a pergunta em português, na outra metade vai vir a pergunta em inglês. Né? Então, até para não... Eu sei que em algumas provas, em algumas outras certificações, o pessoal tem medo de pedir em português por medo de... Né, não, eu vou pedir em português e a tradução vai estar mal feita e eu vou ir mal na prova porque a tradução foi mal feita. Você não corre esse risco no CISP, né? Porque sua tela vai ser dividida em 2 e você vai ver a prova nos 2 idiomas. E é como eu falei. Né? Faça inglês e use o português para tirar a dúvida daquilo que você não sabe inglês. Tá? Retomando, né? Questão dos domínios do CISP. O material oficial ele divide em vários domínios, mas isso o prefeito de prova não tem efeito algum. Tá? Inclusive, você tem questões que misturam conceito de 2 ou 3 domínios até. Né? Às vezes você tem pergunta de segurança física que mistura com o conceito de access control. Isso é uma coisa muito comum aí, tanto na prova quanto no simulado. Na verdade, os domínios eles são só para organizar melhor a matéria. Tá? Bom, dentro dos domínios eu coloquei aqui na ordem que nós vamos fazer o curso. Tá?
primeiro domínio é o Security Architecture and Design. Por que eu escolhi, digamos assim, esse domínio para ser o primeiro, né? Nós vamos aprender aí que durante o curso, segurança ela transcende muito a parte de tecnologia. Porém, segurança de informação nasceu de tecnologia, né? Tudo que a gente sabe hoje, ela nasceu a partir do computador e depois que foi vendo a necessidade de se expandir para processos, de se expandir para pessoas, né? Se tratar a parte de engenharia social, e nós vamos estudar um pouco melhor, né? E por aí vai, né? Mas nasceu disso aqui. Então, por isso que eu comecei com Security Architecture and Design. O que é que trata esse Security Architecture and Design? Tá? Primeiro ponto, ele trata de segurança de sistemas operacionais. Então, nós vamos ver um pouco de técnicas de proteção de memória, técnicas de proteção de processador, né? Nós vamos ver modelos de segurança, eu acho que isso vai ser novidade para muita gente, né? Por exemplo, vocês conhecem a feature do Windows User Account Control, né? Existe um modelo de segurança por trás disso, né? E eu já vi muita gente reclamar do User Account Control. Poxa, toda vez que eu vou instalar alguma coisa, eu tenho que dar permissão do administrador, mas isso tem um motivo. Isso é uma proteção contra vírus fantástico, né? O que está por trás disso é um modelo de segurança e integridade chamado BIVA, né? Por favor, sem comentários com o nome do modelo, né? E tem outros diversos modelos de segurança. O Firewall é baseado no modelo de segurança. Nós vamos estudar tudo isso. Vocês vão começar a olhar para muita coisa com outros olhos. Você vai olhar um Firewall, você vai olhar um anti-spam e falar, nossa, esse anti-spam aqui ele tem esse modelo de segurança implementado, né? Isso é muito bacana, isso vai te dar conceitos para vocês trabalharem aí no dia a dia, né? Depois, outro tópico que é na parte de Security Architecture and Design, né? Isso já é uma coisa mais nova, tá? Nós estamos já na terceira edição, né, do Guia Oficial, e esse ano eles colocaram o capítulo de Cloud Computing. Tá? Não vai muito a fundo, ele fala um pouco da norma do NIST, né, o que o NIST ele considera essencial para você ter dentro do Cloud Computing. Para quem não conhece, o NIST é o órgão americano responsável pelos concursos que ditam os padrões de criptografia no mundo, né? Ele é uma referência, então tem uma série de normas de segurança públicas, né? Disponibilizadas aí para o mercado usar, né? Então nós vamos falar bastante disso e aprender bastante sobre isso também, né? E vai falar um pouco sobre a diferença de IaaS, PaaS e SSAS, né? Que é Infrastructure as a Service, Platform as a Service e Software as a Service, né? Obviamente que a prova ela não vai simplesmente te perguntar quais as diferenças de um para o outro, né? Sempre uma prova de segurança. Então, a gente tem que entender as vantagens de segurança que tem um modelo de nuvem e de outro, né? E escolher aquilo que é melhor para o negócio, né? E depois ele fala muito de frameworks, né? De mercado. Embora eu acho que isso seja um capítulo e talvez muita gente também vai achar que seja mais para Information Security Governance e Risk Management, e eu também concordo, mas, como eu disse, para a prova faz pouca diferença, inclusive ele aparece nos dois. Então, nós vamos falar sobre ISO, nós vamos falar sobre CMMI, nós vamos falar sobre IT, um pouco de COBIT e alguns outros, né, como SAPSA, né, e vários frameworks de mercado, pelo menos para vocês conhecerem o que é. Né? A prova ela não quer que você seja especialista em IT, em CMI, em CMMI, nem em ISO, mas, porém, elas entendem que vocês pelo menos têm que saber que em determinada situação você pode procurar esse framework para você aplicar dentro da sua empresa. Né? Depois a parte de controle de acesso. Por que eu escolhi esse domínio para ser o segundo? Tá? O domínio de controle de acesso ele trata tanto de conceitos quanto de tecnologia. Mas esses conceitos, que são vários conceitos assim separados que a gente vê em controle de acesso, eles vão ser citados aí durante o curso inteiro. Então, é importante a gente ter essa base do controle de acesso para a gente entender muito do que vai ser passado durante os outros domínios. Tá? Information Security Governance and Risk Manager. Esse é um dos capítulos mais, digamos assim, gerenciais do curso, né? Mas mesmo quem for só técnico, não deixe de fazer esse módulo, porque ele também vai trazer uma bagagem de conhecimento muito grande. Tá? Bom, aqui justamente, além da gente ver todos esses frameworks de gerenciamento, a gente vai ver os papéis em segurança de informação. Né? Aqui no Brasil a gente tem
a gente tem o que a gente chama assim, de um profissional que acaba fazendo um pouco de tudo. Né? Todo mundo acaba sendo security officer e mexendo com tudo. Mas nos Estados Unidos, em outros países, principalmente a Alemanha, né, outros países mais evoluídos, você tem os papéis do profissional muito divididos. Então, você tem o Firewall Administrator, você tem o gerente de segurança de informação, você tem o Security Officer, né, e a gente vai entender bem as diferenças desses profissionais e quais os papéis deles dentro da segurança de informação. Tá? Depois, o capítulo de Legal Regulation, Investigation and Compliance. Tá? Bom, primeira parte desse capítulo, nós vamos aprender o código de ética da S-Square. Tá? Ele é um código que só tem, digamos assim, 4 linhas. Ele é bem simples, abrangente. Tá? Porém, assim, vocês têm que entender esse código assim, muito bem, né? Entender as diferenças, por exemplo, a linha 1, ela sobressai o que está escrito na linha 2, e a 2 sobressai o que está escrito na linha 3. Então, as questões, tem que entender essa ordem, entender como isso funciona. Eu vou passar também isso mais para frente para vocês, né? Mas é uma das partes mais difíceis da prova, porque as questões de ética são realmente situações que você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Mas quando você olha o código, você resolve a questão perfeitamente bem, né? Depois nós vamos ver muitas questões de leis internacionais, né? Então, por exemplo, hoje em dia está se falando muito do Marco Civil que vai entrar aí mês que vem, né? Vai estar vigorando aqui no Brasil. Só que a Europa, por exemplo, ela já está muito mais avançada nessas questões de leis de privacidade do que o Brasil. Nós vamos estudar toda essa parte de leis de privacidade, lei de trademark, lei de trade secret. Nós vamos aprender tudo isso aí nesse capítulo, né? Nós vamos aprender a parte de forense, né? O que acontece? Hoje em dia você vai fazer uma investigação no computador, se você quiser realmente levar isso para dias de fato, levar isso para um tribunal, você não pode simplesmente tirar um print screen e levar isso para o juiz. Por quê? Porque o advogado ele te derruba, ele fala, peraí, mas como é que essa prova foi coletada? Quem me garante que isso não foi adulterado? Né? Quem me garante que esse era mesmo o HD que você coletou? Né? Então, existe toda uma cadeia de custódia que tem que ser feita para que as provas de uma investigação computacional elas cheguem no tribunal e elas sejam aceitas. E nós vamos estudar também isso dentro da parte de Legal Investigation and Compliance. Tá? A parte de Software Development and Security. Tá? Aqui a ideia não é formar nenhum programador especialista em código seguro. Tá? Aqui é muito mais na parte de processos. Eu não sei quem já ouviu falar de SDLC, que significa System Development Lifecycle. O que é a ideia do SDLC? É um processo que, quando você cria o software, ele já tem data para nascer e já tem uma data de expiração. Durante todo o ciclo de vida de software, ou seja, desde do primeiro brainstorm até a parte de requisitos funcionais, programação, teste e tudo mais, você tem um profissional de segurança acompanhado, né? E esse profissional ele começa a colocar controles no software para que o software já seja desenvolvido seguro. Porque você implementar segurança durante o desenvolvimento do software, ele é muito mais barato do que você fazer o software e depois sair corrigindo vulnerabilidades. Né? Então, por exemplo, vamos fazer um site de comércio eletrônico. Né? E os programadores, os analistas de negócios estão tudo preocupados com a questão de vendas, né, e tudo mais. Aí o profissional de segurança dentro de um SDLC, ele vai olhar e vai falar o seguinte, espera um pouquinho, se o nosso site de comércio eletrônico está fora do ar, quantos milhões que a gente não perde em venda? Então já vamos projetar esse software para trabalhar em cluster. Né? Então nós vamos discutir bastante, é isso que trata a parte de Software Development and Security. É justamente, né, a questão processual que necessita a parte de desenvolvimento. Tá? Porque programação é só uma fatia, uma parte bem pequena dentro do ciclo de vida de software. Vamos para os outros domínios. Tá? Operation Security. Tá? Operation Security é um domínio bem curto. Tá? Ele trata o dia a dia de uma operação de um CPD. Né? Então, por exemplo, você vai fazer o backup. Né? Você faz o backup, você não pode simplesmente pegar um backup e largar ele no CPD. Por quê? Porque ele está sujeito ao mesmo desastre físico do CPD. Então, por exemplo, se você pega fogo o seu CPD, você queima a fita o backup, você perde as informações. Então, o capítulo trata de como você deve tratar o backup. Você tem que fazer o backup com a estratégia que nós vamos estudar também.
criptografar, mandar isso para uma criptoteca externa, né? Como deve ser o controle de acesso no CPD, como você deve gerenciar a sua área de helpdesk, por exemplo, para uma troca de senhas, né? Porque ninguém pode simplesmente ligar para o seu helpdesk e falar, olha, eu sou fulano de tal, né? Troca minha senha aí. Não, peraí, você tem que ter uma validação para garantir que aquela pessoa é a pessoa que ela está dizendo quem é. Então, é tudo isso que trata o capítulo de operações e operações de segurança. Né? Security Network and Design. Tá? Bom, esse é um dos capítulos mais compridos, mas mais simples do CISP. Tá? No livro passado, esse domínio se chamava Telecom. Então, acho que aí já fica mais fácil explicar o que ele faz. E a gente vai tratar de VPN, vamos tratar de PSEC, tratar de PS, tratar de WAFs, e todo tipo de ferramenta de segurança de perímetro e de rede interna, né, é tratado dentro do Security Architecture Design, mas não com muita profundidade. Então, por exemplo, na parte de firewall, nós vamos comentar todos os tipos de firewall que existem, desde aqueles firewalls mais antigos, que eram os firewalls de filtro de pacote, até hoje em dia os kernels firewalls, os firewalls de aplicação que trabalham na camada 7. Né? É um capítulo bem simples, bem comprido, mas tem só os conceitos básicos que um profissional precisa saber para buscar esse tipo de ferramenta no mercado. Né? Capítulo de criptografia. Tá? Capítulo de criptografia não pretende formar ninguém um criptólogo, não se preocupe que vocês não vão ter que decifrar nenhuma mensagem criptografada. A ideia desse capítulo é fazer o profissional CISP saber escolher qual algoritmo ele vai usar em determinada situação. Né? Porque o que acontece? Às vezes você pode ter uma pessoa que seja muito boa de firewall, mas de repente ele vai fazer uma VPN e faz a VPN com o Triple DES. Né? O Triple DES é um algoritmo que ele já está ultrapassado, ele já não está mais em uso hoje. Né? Por quê? Porque é um algoritmo velho e já se tem vulnerabilidades conhecidas. Né? Então, qual seria o mais indicado? Seria o AES. Então, o capítulo de criptografia ele orienta vocês, tá? Nesse sentido. O que a gente vê nesse capítulo? Primeiro, a história da criptografia, né? De uma forma assim, bem rápida. Criptografia da era antiga, da era mecânica e da era digital, que é a criptografia que tem hoje. Vamos aprender a diferença entre criptografia simétrica e assimétrica, né? E falar um pouco de PKI, que é a parte de Public Key Infrastructure, ou infraestrutura de chave pública, certificado digital e tudo mais. Né? Acho que para o dia a dia é muito importante. Hoje até o governo brasileiro está fazendo muita coisa, tudo na base do certificado digital, já não se faz mais quase nada em papel e cada vez mais está fazendo menos em papel. Então, esse conhecimento que a gente vai ter em termos de criptografia nesse domínio ele é muito importante. Tá? Parte de Physical Security. Tá? A parte de Physical Security é como você planejar a segurança física do seu site. E você pode ter uma rede muito bem planejada, com todos os controles implementados. Mas se qualquer um entra na sua empresa, entra na sala do servidor, bota ele debaixo do braço ou arranca a gaveta do disco, você tem vulnerabilidades sérias aí. Então, a gente trata desde a parte da segurança física do CPD, com SaaS cofres, quais são os sistemas anti-incêndios que você tem que colocar, tipos de câmeras, alarmes, até o próprio projeto do site. Então, por exemplo, o CPD a gente sempre diz, olha, é sempre no meio da empresa. Por quê? Porque é mais difícil do invasor chegar no meio do que simplesmente ali nas bordas. Nós vamos ver todos esses conceitos aí. Né? E, por último, a parte de Business Continuing and Recovery Plan. Né? Eu acho que nós já temos bons exemplos aí, bem famosos, do porquê que você precisa disso. Né? Business Continuing Plan significa o quê? Se a sua empresa sofrer um desastre, tá? E esse desastre ele impedir as operações da sua empresa ou afetar os processos críticos de negócio, você tem um tempo para retomar esses processos de negócio antes que a empresa quebre. Né? E você tem que pensar nisso antes de acontecer. Né? E é justamente isso que trata a parte de Business Continuous and Disaster Recovery Plan. Né? Nós vamos ver os tipos de site. Você tem o hot site, que é um site que já é online, que se cai você já consegue fazer a virada para o outro. Você tem o warm site, que ele é um site que ele já está com os equipamentos ali preparados, tem alguma coisa, mas você ainda precisa voltar dados e tudo mais. Você tem o cold site, que é aquele site que não tem nada, né? Você vai voltar tudo para lá. Obviamente que o hot site,
você volta mais rápido, mas é o mais caro, né? Toda empresa que consegue bancar um hot site. Nós vamos aprender a analisar os negócios, né, e ver qual que é o melhor tipo de site para você usar o recovery plan, ver o que efetivamente é contínuo e o que é desastre recovery plan. Para você ter uma ideia, o business contínuo ele está mais voltado a negócio, enquanto o desastre recovery plan ele está mais voltado à recuperação dos ativos de TI, né? Eu vou passar isso com mais clareza para vocês durante o curso, tá? E, assim, resumidamente é isso. Durante o curso a gente vai ter bem mais tempo aí para tratar dos assuntos, tá? Dos domínios. Tá? Qual que é a ideia do nosso curso aqui da Cloud Campus, tá? No mercado existe um curso que se chama Review Seminar, que é para quem já estudou para a prova, né? E quer fazer e já está nessa fase de etapa preparatória. O nosso curso é justamente o contrário. Para quem não teve contato, teve muito pouco contato com o CISP, né? Nós vamos ter o contato inicial com a matéria bem pausado. Os nossos tempos de aula ele tem uma folga para que a gente possa discutir isso legal, né? Então, assim, não vai ter problema do curso ser corrido, tá? E aí nós vamos explicar bem pausadamente, né? Matéria por matéria, vocês vão sair daqui assim, sem dúvida, né? Eu quero deixar todo mundo assim bem preparado para a prova, né? Obviamente ele é dividido em domínios, né? Como eu já citei antes, tá? Tanto durante o curso quanto depois na fase final do curso nós vamos ter bastante exercícios, né? Eu vou passar exercício mais ou menos parecido com a prova para vocês sentirem o que é a prova, como vai ser para vocês poderem se preparar melhor, né? E, obviamente, como o escopo é muito grande, né, vocês vão ter que fazer uma bateria de questões, além daquelas que a gente faz no curso, por vocês mesmos. Então, nós temos um fórum de dúvidas, que conforme vocês vão fazendo os simulados por vocês, e vocês tiverem dúvida numa questão ou em outra, vocês podem perguntar para mim que eu vou responder. Tá? Experiência que eu tenho de simulados de mercado, não é que isso ocorre com muita frequência, mas ocorre. Às vezes a gente já viu até questão errada em simulado. Né? Então, quem for aluno nosso tem essa vantagem, porque tem um instrutor aqui justamente para resolver essas questões. Às vezes você pega um simulado, ele te dá a resposta, mas ele não te explica muito bem o porquê da resposta. Né? Não adianta só você saber a resposta. Você tem que saber numa pergunta o porquê que é aquela resposta correta. E nós vamos estar aí para ajudar vocês em relação a isso. Tá? Em relação ao mercado, né? Como eu comentei, a certificação CISP é válida em 135 países. Né? Então, com o CISP, quem tiver intenção de trabalhar fora, né, já é um bom caminho, já é uma boa credencial. Né? Inclusive, alguns países eles têm uma visão um pouco diferente aqui do Brasil. Né? Então, no Brasil, para você trabalhar na analista, a primeira coisa que eles veem é a faculdade. Né? Enquanto que alguns países lá fora, a faculdade é mais para quem vai trabalhar na área de pesquisa. Né? Quem quer ser um profissional em uma determinada área, eles buscam mais a questão de certificação. Tá? No Brasil, ele ainda está um mercado em crescimento. O que eu tenho percebido nesses últimos tempos? Tá? No CISP, com certeza, você vai estar na frente de muitos profissionais que tem aí no mercado. Para vocês terem uma ideia da nossa defasagem, nos Estados Unidos nós temos 70 mil CISPs. Aqui no Brasil nós temos 370. 370 profissionais com essa especialização é muito pouco ainda para o mercado. Então, quem tirar a certificação CISP vai ser um profissional realmente diferenciado. Né? E aí, o que eu tenho percebido? Na maioria das empresas, é um grande diferencial, você vai conseguir um emprego. Porém, no mercado de consultoria, de mercado de finanças, você, além de já ter essa vantagem, você ainda consegue um salário diferenciado. Tá? Depois que eu tirei a minha certificação, digamos assim, eu quase que dobrei o meu salário que eu tinha antes de ter a certificação. Né? Então, assim, foi um investimento de tempo e de dinheiro que valeu a pena. Né? Outra coisa, o TCU, para quem não sabe, o Tribunal de Contas da União, ele lançou uma série de recomendações para a segurança da informação, e uma delas são as certificações profissionais, né, recomendadas, né, para os órgãos governamentais contratarem. Né? Então, por exemplo, olha, você é um órgão governamental, por exemplo, Receita Federal. Eu vou contratar uma consultoria.
Então, ele recomenda que essa consultoria vai ser contratada pela Receita Federal tenha profissionais CISPs, né? E com isso, o que está acontecendo? A demanda por profissionais CISPs em consultorias estão aumentando e com isso você consegue um salário diferenciado. Tá? Então, acho que isso também é um investimento não só em conhecimento, mas eu acho assim, se vocês garimparem bem, ainda vocês vão conseguir um bom aumento aí de salário, que, afinal das contas, o profissional busca, né? Obviamente, que além da satisfação profissional, trabalhar por próximo, mas também a parte de salário. Acho que é uma das coisas mais importantes que tem aí para nós, né? E como a certificação está crescendo, ela está ficando mais conhecida, eu acredito que mais para frente, além de consultoria de finanças, outras áreas também vão começar a reconhecer a certificação CISP e também começar a pagar um salário diferenciado. Acho que isso é muito interessante. Bom, gente, é isso. Tá o e-mail aí da escola. Agora a gente está aberto aí a perguntas, né? Alguém se habilita, alguém quer tirar alguma dúvida, a gente volta em alguns slides se necessário. Fiquem à vontade aí para perguntar o que quiserem. Olha, Geraldo, se diz assim, laboratório, existem simulados na internet que eles simulam bem a experiência da prova, né? Mas tem em mente que a gente está falando de uma prova conceitual, não uma prova de produto. Então, assim, ele não vai te jogar na frente de um Firewall, não dá você configurar um Firewall. Porém, dentro da prova, ela vai te cobrar o seguinte, olha, você está configurando o seu servidor DNS, né? O servidor DNS, se você vai abrir ele somente para consultas recursivas, né, qual porta você tem que abrir? Né? Você tem que saber que é o UDP 53. Né? Então, mas assim, não é que você vai ter que ir lá no Firewall e fazer a coisa. A prova ela vai te cobrar o conceito, não como fazer. Né? Até porque, como eu falei, a prova ela vem do neutro. Né? Então, você sabendo que para abrir uma consulta DNS, né, você tem que fazer na porta UDP 53, o modo de fazer isso no checkpoint, de fazer isso num router da Cisco, num Cisco ASA ou num FortiGate, ela é diferente. Mas em todos os files que você vai trabalhar, né, é essa porta que você vai abrir. E a prova ela vai para esse direcionamento. Tá? Pergunta do William. Bom, vale a pena estudar por CISP e não se certificar? Afinal, tem os pré-requisitos para o exame. Vale. Eu acho assim, William, primeira coisa, acho que o mais importante do que a certificação em si é o conhecimento que ela te passa. Né? A certificação é muito boa para quando você chegar no mercado, você fala, olha, eu conheço. Né? Ela é uma validação, mas o que isso vai te ajudar no dia a dia e no seu digamos assim, no dia a dia, no seu trabalho, ela vai ser muito grande. Assim, a minha visão, depois que eu fiz o CISP, ela mudou muito. Você começa a enxergar a segurança com outros olhos, né? E a partir disso você consegue desenvolver um trabalho melhor. Tá? Qual o tempo médio de estudos para obter a certificação? JASF 2014. Olha, olha esse tempo médio vai muito de quanto que você pode se dedicar para isso. Tá? Aqui no curso, a gente vai passar toda a matéria necessária para você se certificar. Né? O nosso curso está aí para terminar no final de setembro ou outubro. Né? Porém, assim, será que só vendo uma vez a matéria você vai conseguir absorver? A gente espera só um pouquinho para fazer as perguntas, senão vai baixando aqui a lista e eu vou acabar perdendo. Eu vou respondendo um, depois eu peço para vocês continuarem as perguntas, ok? Tá? Então, assim, será que só vendo a matéria uma vez só você vai conseguir realmente absorver todo o conteúdo? É para isso que existem os simulados. Para quê? Para você testar os seus conhecimentos, você vê, puxa, isso aqui eu estudei com o Renato, mas eu não lembro. Eu preciso rever. Opa, esse conceito aqui, eu estudei com o Renato, aprendi, estou acertando a maioria das questões sobre isso. Então, eu já posso passar para frente, tá? Mas eu diria que o tempo médio aí vai de 3 meses a um ano. Aí depende também muito do tempo que você tem para estudar. Né? Deixa eu só ver a pergunta aí.
Nelson, acho que Nelson Batista. Tá? Não existe modelos de documentação gerados para tais domínios? Qual o valor da prova? Eu não entendi muito bem, Geraldo, o que quer dizer com modelo de documentação para tais domínios. Tá? O valor da prova, quando eu fiz, foi $500, tá? Mas é bom você ver no centro promete que se não mudou esse valor, mas não acredito que tenha mudado muito, não. Tá? Agora, se você, eu não entendi bem essa questão de modelos de documentação gerados para tais domínios. As apresentações elas vão estar disponíveis para vocês, né? Inclusive, 1 hora depois do curso em tempo real, vocês vão ter aula gravada disponível para vocês, né? E tem os livros didáticos que eu vou comentar com eles, que eu vou comentar sobre eles durante o curso, tá? Inclusive, no nosso primeiro domínio, eu tirei alguns slides justamente para comentar sobre os materiais de estudo, tá? Mas sim, tem o livro oficial, tá? O livro oficial ele é uma leitura bem difícil, tá? Porém, existem alguns outros livros de apoio que, se você quiser investir mais um pouco, eles são um pouco mais didáticos. Ou você também tem a opção do curso. De repente, com o curso aqui, você não precisa desse livro de apoio mais didático. Por quê? Você tem um professor à sua disposição. Então, aquilo que você tiver de dúvida, você posta no fórum e eu respondo, né? Eu estou aqui para isso. Tá? Qual a valorização do mercado para um profissional certificado? Nível Brasil mesmo. Olha, Leandro, eu vou falar do mercado São Paulo. Tá? Um profissional CISP em média ganha CLT de 9.500 a 13 mil reais. Tá? Obviamente que isso também depende um pouco do cargo que você pega. E nesses nichos de mercado, que é mercado financeiro e mercado de consultoria. Né? Você pode conseguir esse salário fora? Esse mercado pode, mas é um pouco mais difícil. Um salário um pouco mais alto é mais em cima desses nichos de mercado aí, né? O que eu tenho visto aí nas vagas de segurança da informação, profissional sênior sendo pagado de 6,5 a 8,5, né? Então, eu vejo que o CISP tem sim a sua valorização, né? Vamos ver. Referente à experiência profissional, qual a sua opinião em relação à pessoa que não poder adquirir de segurança no mundo? De repente, já participou do CISP? Eu acharia disso. Olha, MVSF. Você vai aprender segurança. Né? O CISP, como eu falei, ele não cobra com muita profundidade, mas ele tem um escopo muito completo. Então, assim, você vai aprender muito sobre segurança, tá? E vale a pena. De repente, se você não for fazer a prova nesse momento, mas a bagagem cultural que vai te dar para você ingressar nesse mercado ela é muito grande. Tá? Então, assim, vale a pena. Eu acho que conhecimento é um dos maiores tesouros que a humanidade tem. Então, não deixe de adquirir por conta disso. Né? Então, pergunta do Nelson. Hoje em dia, muitas vezes documentar todos os processos de segurança. Pergunta do Nelson. A dificuldade hoje em dia, muitas vezes, é documentar todos esses processos de segurança. Normalmente, ao ser montadas, não se tem algumas noções de por que colocar nesses documentos. Creio que existem modelos desses tipos de documentação. Estou correto? Sim. Você está perguntando se a matéria ela te passa alguns modelos de documentação, de processo, sim, existem. Principalmente na parte de BCP, tem bastante documentos. Na parte de Information Security, ele fala bastante um pouco assim, sobre processos, mas existe sim. Tá? Acho que agora eu consegui fechar o backlog. Alguém tem mais perguntas, por favor? Eu pedi desculpa só para vocês terem pausado, é que estava rolando muito rápido o chat e não estava conseguindo acompanhar aqui. Tá? O Brasil vai uma pergunta. Alguém sem nenhum conhecimento prático, só com conhecimento, tem dificuldade de entrar na área de segurança? Então, vamos ver assim. Obviamente que se você tiver o conhecimento da certificação CISP, se você for jogado dentro de uma área de segurança, se você for migrado ou se conseguir se recolocar dentro de uma área de segurança, você vai estar muito bem embasado para trabalhar na área de segurança. Tá? Então, a dificuldade da migração não vai ter. O que talvez tenha,
a dificuldade, assim, o recrutador ele olha para você e fala, você nunca teve experiência de segurança, né? Então, por que eu vou contratar você ao invés de contratar, digamos assim, uma pessoa que já tem essa experiência? Talvez a melhor estratégia, se você ainda não tem muito conhecimento na área de segurança, seria tentar migrar dentro da sua própria empresa, né? E aí, com o conhecimento que você tem na certificação CISP, você vai ter um desempenho muito bom e você vai crescer, né? Obviamente, você explicando para o teu recrutador que você está estudando, né? A certificação CISP, se ele conhecer, já é uma baita de uma vantagem, né? Mas eu acho que assim, a dificuldade que você vai ter é de entrar no sentido assim, de conseguir a vaga. Mas conseguindo a vaga, você vai conseguir desempenhar um papel muito bom, porque você vai ter um embasamento muito forte. Né? Então, o curso é voltado para as normas de família 27.000. Existe uma parte no capítulo de Information, no capítulo de Security Architecture and Design, que ele fala da família 27.000. Mas entenda uma coisa, ele não é um curso de certificação para a família 27.000, tá? Ele é uma coisa, ele é muito mais completo, tá? Você citou embaixo, 1799, etc. Tá? A 27.001 é a evolução da 17999, ou seja, hoje a 1799 não se usa mais, tá? Eu vou contar uma história aqui para vocês de um profissional que ele gosta de fazer alguns vídeos, digamos assim, engraçados de segurança, tá? E ele fala o seguinte: segurança é como você andar de moto, né? E nesse vídeo ele só tá de regata e bermuda, né? Aí ele sobe na moto, começa a acelerar, ele fala, para, né? Alguém fala para você, para. Ele para. Vê o pessoal de segurança, ele fala, coloca o capacete, coloca a luva, coloca protetor de coluna, coloca macacão, coloca a bota. Aí alguém fala, nossa, mas isso é muito caro. Aí tira tudo, deixa só o capacete e ele fala, agora eu estou compliance, né? Então, assim, embora as normas, né, 27.000, o COBIT ele é mais para gestão, mas normas 27.000, algumas outras normas de segurança, elas sejam um framework muito bom, um modelo muito bom para você começar, digamos assim, dá para você ir muito melhor, dá para você fazer muito mais coisas que simplesmente o modelo ele te indica, né? Então, assim, o CISP ele é muito mais completo que a 27.001, né? A 27.001 ele é um modelo, né, um framework de como fazer, né? Mas mesmo para você certificar uma determinada área dentro da sua empresa em 27.001, você vai precisar de uma série de conceitos de segurança. O CISP ele vai te dar esse conceito, tá? Mas assim, ele não é um curso de 27.001, tá? Ele fala sobre 27.001, mas ele é muito mais completo, tá? Comparativo entre essa certificação e o CCIE Security, né? O CCIE Security ele é Cisco, certo? Né? Tá. Então. O CCIE Security é uma certificação extremamente técnica e voltado para roteadores ou para o próprio Cisco ASA, né? Ou seja, ele tem um escopo mais técnico e assim, é Cisco, acabou, né? O Cisco ele tá te dando base para trabalhar com qualquer tecnologia, né? Obviamente, de repente, se eu for contratar uma pessoa que só vai trabalhar com Cisco ASA, só com roteadores, talvez eu prefira o CCIE do que o CISP. Mas se vai ser uma pessoa que eu vou colocar no meu escritório, ele vai gerenciar meu firewall, vai gerenciar meu antivírus, vai trabalhar com o meu IPS, ele vai fazer minhas políticas de segurança, vai trabalhar no meu DRP. Obviamente, eu vou querer um CISP. Por quê? Porque o escopo é muito maior e a gama de conhecimento que você tem, ela é muito maior, tá? Por um outro lado, o CISP ele não vai te ensinar comando de roteador, né? É como eu estava comentando há alguns minutos atrás, né? Se você vai saber que para liberar HTTP é porta 80, para liberar HTTPS é porta 443, para liberar uma consulta em DNS é o DP53, isso o CISP vai te passar. Agora, como você vai fazer isso em cada produto, aí vai para a certificação, né? Mas são objetivos completamente diferentes, né? Outro ponto muito bom também da certificação CISP é que, como vocês vão entender mais a ligação entre o negócio da empresa e a segurança da informação, fica muito mais fácil também de vocês venderem os seus projetos dentro da empresa. Eu acho que isso também é muito salutar. Tá?
Alguém tem mais alguma pergunta? Não, gente, então espero aí ter sanado as dúvidas de vocês, né? Peraí, o Antônio está digitando. Fica à vontade, então, estou esperando aqui. Esse curso tem previsão para quando? Tá? O primeiro domínio começa já dia 16 desse mês, não, porque nós já estamos em maio. Né? Já dia 16 de junho. Tá? Na página já está vendendo o primeiro módulo, né? E para quem quiser comprar o curso inteiro, né, ainda tem um desconto. Né? E a gente fez esse modelo que vai muito do bolso e do orçamento de cada um. Né? Às vezes a pessoa não tem para comprar o curso inteiro, então ele pode ir comprando por módulos e fica mais fácil de pagar. Às vezes você tem aí uma reserva de dinheiro aí disponível, vale a pena você, se você quiser comprar o curso inteiro, porque você ganha um desconto. Tá? Mas dia 16 a gente já inicia o primeiro módulo e na própria página da Cloud Campus você já tem toda a agenda. Por nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Aí temos ainda uns 3 minutinhos aí. Até um pouco mais também, se precisar, não tem problema. Bastante gente agora já começou a digitar. Perdi sua resposta sobre o CCE, Caio. Bom, como eu estava dizendo, Maurício, o CCE é uma certificação para você trabalhar com roteadores, com o próprio Cisco ASA, ou seja, é uma certificação específica de produtos. Tá? O que eu estava comentando. Obviamente, se eu for contratar uma pessoa só para trabalhar com roteador ou só para trabalhar com Cisco ASA, provavelmente eu contrato um CCE. Agora, se eu for contratar uma pessoa para trabalhar no meu escritório, onde ele vai trabalhar com o meu antivírus, né? Ele vai trabalhar com meu AF, ele vai trabalhar com meu IPS, vai trabalhar com meu Firewall, vai fazer minhas políticas com o meu BCP, eu vou contratar o CISP, né? Por quê? Porque é uma certificação muito mais completa, né? Ele tem um escopo muito maior, né? E aquilo que eu falei, seja num Cisco ASA, seja no Firewall Checkpoint, no FortiGate, né? Você vai abrir uma porta para a consulta da DNS, e todo o Firewall vai ser o DP43, né? E é isso que o CISP te passa, né? Agora, como você vai fazer isso em determinado produto, aí que você busca a certificação específica do produto, tá? Alguma outra certificação pós-CISP recomendada, ou ele é o topo? Então, o CISP, ele é a base, tá? A IC-Square, como eu falei, ela é uma entidade, né, que faz diversas certificações de segurança, tá? Depois do CISP, existem algumas provas que eles chamam de concentrations, tá? O concentrations, ele pega alguns determinados grupos de domínios e ele se aprofunda naqueles domínios, né? Então, por exemplo, existe o concentration, que essa sim é bem mais voltada para gestor, que é o de gerenciamento de risco, onde a gente vai ter os domínios de information e governance, onde vai ter o domínio de BCP. Não, mas não é esse o caminho que eu quero. Eu quero seguir um caminho mais de técnico. Bem, você tem uma concentração que ela é de arquiteto de rede. Então, aí você vai ver a parte de firewall muito mais a fundo, você vai ver a parte de arquitetura de rede mais a fundo. Né? Não, eu quero ser um avaliador de produto. Essa é uma profissão que ainda não é muito comum aqui no Brasil. Tá? Mas, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, existem pessoas que elas são pagas para avaliar produto. Né? E como é que funciona? Ela faz a avaliação do produto, né? E o bônus dela vem conforme a economia que ela ganha em cima disso. Né? Ela pode simplesmente recomendar aquilo que tem de topo de mercado. Ela está correndo pouco risco, mas como ela vai estar gastando muito, o salário dela e o bônus vai diminuindo. Né? Por quê? Porque está só comprando aquilo que é mais caro. Por um outro lado, se ela recomenda aquilo que é mais barato, que não atende a empresa, tá? E essa empresa ela perde dinheiro por conta de uma escolha errada dele, tá? E essa empresa é uma empresa de acionistas, ele responde com os bens. Né? Então, a gente também tem uma concentração específica para esse tipo de profissional.
Então, sim, o CISP ele não é o topo, né? O CISP ele é o genérico, e depois você pode buscar assim, as especializações. Tá? Mas eu acho assim, quem quer trabalhar com segurança, o começo é o CISP, né? Que é onde você vai ter base para, inclusive, conversar com qualquer outro profissional certificado, especialista em qualquer outra área. Aí, depois do CISP, você vai buscando as especializações que tem um escopo menor, mas com uma profundidade maior. Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, acho que nós vamos encerrar por aqui. Agradeço a todos a presença aí. Espero ver vocês em breve aí no curso, né? Como eu já disse, dia 16 começa.